Agora, eu quero destacar também que sem o Calleri, que tem sido talvez o principal jogador do time, o São Paulo conseguiu reagir e conseguiu esse gol no finalzinho e batalhou muito. A segunda etapa do São Paulo foi outra. Praticamente o Fluminense só se defendendo e o São Paulo atacando, batalhando pelo gol, buscando a oportunidade e mereceu sim essa vitória. Poderia até ter sido um pouquinho maior o placar, né? O Fábio fez no final. Precisava sofrer tanto. O Fábio, por exemplo, fez 2. Agora, São Paulo é o assunto. Você tá feliz, né, Dedê? Foi no finalzinho. Olha, um primeiro tempo morno, mas o segundo tempo do São Paulo partiu pra cima, batalhou o resultado, veio 1-0, que valeu muito na tabela. Aí a gente mostra agora. Luciano passou pela zona mista do Morumbi saboreando mais um grande momento. Minutos antes, havia marcado o gol que desafogou a torcida aos 42 minutos do segundo tempo, no duelo contra o Fluminense. Correr para o símbolo do São Paulo foi um gesto quase automático. A gente teve domínio total do jogo. Seria um pecado, a gente ia estar num clima de tristeza total, porque a gente criou, a gente comandou o jogo, né, contra um time que é difícil, que gosta da posse de bola, a gente teve posse de bola e graças a Deus saiu vitorioso. E foi justamente neste duelo tão especial que o atacante, que já era o líder de assistências do São Paulo em 2023, se igualou a Galopo como jogador da equipe com mais gols na temporada. Natural que tenha voltado a ser ovacionado com frequência pela torcida depois de uma fase com Rogério Ceni em que chegou a atuar fora da posição que mais gosta em vários jogos, sem tanto sucesso. Todo ano que eu estou no São Paulo aqui é uma prova, né? Muitos duvidam de mim, mas estamos aí, estamos firmão. Graças a Deus hoje mais um gol, acho que o gol de número 60, né? 75, 71 jogos. É isso, acho que quando eu cheguei aqui muitos desacreditaram e estamos aí, estamos firmão. Eu tentei mostrar a importância dele, não só tecnicamente falando, não só sendo decisivo em alguns momentos, mas que ele tem capacidade para muito mais, muito mais. E se ele continuar pensando dessa forma, eu acho que ele vai fazer um ano maravilhoso para ele, para a carreira dele e, naturalmente, coletivamente para São Paulo. Mais uma vez, o treinador recorreu à base. Na escalação que começou contra o Flu, nada menos do que 5 subiram de Cotia: Nestor, Pablo Maia, Rodriguinho, Patrick e Juan. Aliás, os 2 últimos jamais perderam uma partida quando foram titulares. Juan, por sinal, tem boas chances de iniciar mais uma vez na quarta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, por um único motivo. Com relação ao Calleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. A gente perdeu o jogo para eles aqui no Brasileirão. A gente teve total domínio em 2 erros ali que a gente cometeu, a gente acabou sofrendo gol. A gente sabe que errou, sabe o que é preciso também, sabe também que lá tem uma grande equipe, tem vários jogadores campeões, né? Mas a gente tem totais condições de fazer um jogo de igual para igual. Sobra confiança quando a fase anda boa. E até os responsáveis pelas redes sociais do clube pegaram carona no bom momento para tirar uma onda do Fluminense. A postagem no Twitter escreveu: "Faz o L de Luciano", uma referência ao atacante Cano do Flusão, que comemora os seus gols fazendo L, em homenagem ao filho Lorenzo. Mas, provocações à parte, o pessoal do tricolor carioca ficou muito incomodado mesmo com a forma como o time se comportou no Morumbi. Eu acho que, primeiramente, vale um pedido de desculpas ao nosso torcedor. Hoje a gente, infelizmente, fez uma partida bastante abaixo daquilo que nós podemos fazer e daquilo que é o melhor Fluminense. O Fluminense não tem sido tão elogiado nos últimos tempos, mas o São Paulo fez um resultado importante. A tabela está muito igual ali, tem a turma dos 20 pontos, dos 21, aí tem Bragantino e também o Palmeiras com 23. O Grêmio já descolou um pouquinho, o Flamengo. Agora, qual é o destaque para você dessa vitória do São Paulo? Primeiro, a intensidade do time, porque sabe do time do São Paulo nesse caso, porque já sabia da forma de jogar do Fluminense, essa forma de construção de jogadas, né, de sair jogando. São Paulo o tempo todo marcando pressão lá em cima, com muita intensidade, muitas vezes, ou pelo menos 60%, 70% das vezes o Fluminense não conseguiu se sentir em nenhum momento confortável dentro da partida. Quando o auxiliar do Diniz ele vem na coletiva e fala que foi um rendimento muito ruim do Fluminense, tem muito mérito da intensidade do São Paulo.
Porque o São Paulo em nenhum momento deixou o Fluminense jogar, deixou se sentir na zona de conforto dentro da partida. O São Paulo foi intenso e mereceu a vitória. Agora, eu quero destacar também que sem o Caleri, que tem sido talvez o principal jogador do time, o São Paulo conseguiu reagir e conseguiu esse gol no finalzinho e batalhou muito. A segunda etapa do São Paulo foi outra. Praticamente o Fluminense só se defendendo e o São Paulo atacando, batalhando pelo gol, buscando a oportunidade e mereceu sim essa vitória. Poderia até ter sido um pouquinho maior o placar, né? O Fábio fez no final. Precisava sofrer tanto. O Fábio, por exemplo, fez 2 ou 3 boas defesas no segundo tempo. Merecia um placar um pouquinho mais elástico. E o Fluminense, tomara que acorde não na próxima rodada, que é contra o Inter, né? Espera mais um. Semana cheia, tem a semana aí para descansar. Ai, nunca é fácil a vida no futebol. Seguinte. Arnaldo, e o São Paulo jogou bem ou jogou mal? Eu já ouvi todas as opiniões possíveis numa vitória suada contra o Fluminense. Não, jogou bem, ainda mais em relação a tantos desfalques, né? O Fluminense estava desfalcado de vários jogadores importantes, mas como o Trajano disse, o São Paulo tinha uns 10 desfalques a mais. O Fluminense não é mais o time do início do campeonato, né? Do início da temporada ou daquele momento que goleou o River Plate, não é. O desgaste do time do Diniz, do modelo do Diniz aparece de novo e é muito comum isso que acontecer. Os times vão estudando e o São Paulo fez uma partida para jogar contra o Fluminense, até a escalação com vários jogadores jovens, acho que tinha esse pressuposto e marcou pressão o Fluminense o jogo inteiro. O Fluminense não jogou, só ficou na área dele tentando sair jogando e não conseguia nenhuma. O Rafael do São Paulo fez uma defesa e o Fábio trabalhou bastante até tomar o gol do Luciano no final da partida. O São Paulo, Tironi, acho que é curioso, né? O Danilo falou do Palmeiras, a estratégia em relação ao brasileiro. O São Paulo, mesmo com 10 desfalques e um time tecnicamente limitado, e não tem dúvida que ele se recusa a deixar uma das frentes, né? Não que ele tenha ambição de ganhar o brasileiro, mas ele não põe o reserva inteiro contra o Fluminense, por exemplo, né? Ele tenta se equilibrar nas 3 frentes. E acho que tem o Palmeiras agora pela frente. Vai saber na própria quarta-feira quem enfrentará da Sul-Americana, porque tem o sorteio da Libertadores da Sul-Americana na quarta-feira também. Mas é um time que tem, com o apoio da torcida, 50 mil pessoas no Morumbi de novo contra o Fluminense, jogado muito bem, ou conseguido vencer a maioria das partidas em casa, né? E fora de casa é frágil. E acho que esse é o ponto para o São Paulo e para o Dorival trabalhar, se quiser ter alguma ambição numa dessas 3 frentes. Se não melhorar fora de casa, longe do Morumbi, fica muito complicado. Parece outro time, né? É um time, não que não tenha criado situações fora de casa. Criou contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, outras partidas e tal, mas os resultados são muito diferentes. O time é mais vulnerável fora de casa e acho que falta isso para dar uma confiança no torcedor que esse ano pode ser melhor do que o ano passado. Mas esses que têm ido ao Morumbi nos jogos nesse Campeonato Brasileiro e nas Copas não têm reclamado, porque o time tem se esforçado, se matado em campo e conseguindo as vitórias a forceps, mesmo quando não está num bom momento. Não foi o caso no sábado, acho que o São Paulo jogou bem e mereceu vencer o Fluminense. Bora de notícia. Vou falar desse Rodrigo Salazar, porque a gente trouxe a informação, né, aqui no canal, de que o São Paulo tinha feito uma oferta por ele, né, fez de fato a oferta oficial, mas foi uma oferta de empréstimo com opção de compra, né, depois do término desse empréstimo. O São Paulo entendeu que era um jogador que, como o Schalke 04 caiu para a segunda divisão, o jogador seleção uruguaia, enfim, poderia ficar disponível no mercado e de fato ele está meio que disponível ali no mercado. Outros clubes já estão de olho nesse jogador. São Paulo, dentro das suas condições, ofereceu essa proposta e a resposta foi uma resposta cordial do Schalke 04, deixando a porta aberta, inclusive, para uma futura negociação, para uma próxima proposta, mas deixou bem claro que o interesse nesse momento não é por empréstimo, né, e sim fazer um negócio em definitivo. Então o São Paulo, nesse momento, vai
sair dessa negociação. Não há interesse do São Paulo de fazer uma proposta nesse momento para comprar o jogador. Primeiro, porque é um jogador muito jovem, é um jogador que tem um estilo de jogo que o São Paulo busca um jogador que pise mais na área, um jogador que faça gols, um meia que faça gols. Nas análises do São Paulo, o Rodrigo Salazar é um jogador que é um pouco mais de força, né? É um jogador que é muito bom, muito bem avaliado, mas é um jogador de força. Então, assim, nesse critério de você, acho que, né, vale fazer uma oferta, né, tentar fazer parcelado aqui e ali, o São Paulo avaliou que pelo perfil do jogador, se você não tem de repente um empréstimo para você depois exercer ou não uma opção de compra, é melhor você não arriscar uma compra de um jogador que você ainda tem dúvidas, né? Até do modelo de jogo, de encaixe e tudo mais. Então o São Paulo se vê longe dessa situação, é um jogador que o Dorival Júnior gostou muito, gosta muito, né? Mas nessas condições financeiras fica difícil do São Paulo querer avançar numa negociação com esse jogador. A questão do Eric é uma questão que está um pouco mais próxima. O São Paulo está tentando correr essa semana para fechar o pré-contrato. Tendo esse pré-contrato assinado, o São Paulo aí sim vai tentar fazer uma conversa com o Ceará para ver se consegue uma liberação. Então, assim, o primeiro passo é avançar e conseguir assinar o pré-contrato com o jogador, e essas conversas estão em andamento. Aí, um segundo passo seria conversar com o Ceará para ver se libera o jogador, e aí ele já se apresentaria para jogar ainda nessa temporada. Se não, pré-contrato, ano que vem você já tem um jogador com a característica que você precisa já para a nova temporada. Certo? É o São Paulo no mercado, hein? O São Paulo segue olhando jogadores, segue olhando principalmente nessa posição de meio campo, né? Quer um jogador que seja um 10 que faça gols, né? O São Paulo entende que o elenco é muito bom, mas faltam peças que possam ser peças decisivas, né? Um jogador que faça um gol decisivo, um jogador que consiga fazer uma jogada, tenha uma personalidade, que tenha ali uma confiança. O São Paulo entende que o elenco é muito bom, mas faltam uma ou duas peças ali com essas características para o time ficar forte aí na disputa de Sul-Americana, de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro.